Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando o Salmo de número 149, o penúltimo. Amanhã será o último. Na verdade, eu queria que fosse o último hoje, mas ontem eu não consegui fazer a gravação por vários motivos. E hoje nós estamos aqui numa meditação, um salmo que ele vai falar para você várias coisas. Primeiro, quem você deve louvar, como você deve louvar, onde você deve louvar e por que você deve louvar. Esse salmo responde 4 perguntas cruciais para a vida cristã. Primeiramente, ele vai dizer quem. Então, ele começa assim: louvai ao Senhor. Pronto. Quem você deve louvar? Somente ao Senhor. Não podemos dar louvor a quem não é digno de louvor. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Depois ele diz assim: cantai ao Senhor uma nova canção. Aleluia. Em algumas Bíblias está escrito um cântico novo, uma nova canção. Quando que tudo se faz novo? Como que a sua canção de vida é renovada a cada manhã? Quando você recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra nos alerta dizendo: todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como que tudo se faz novo? Quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor. Então, para você cantar uma nova canção a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada dia ao Senhor, a sua boca tem que estar cheia dessa palavra, cheia de louvor ao Senhor, que representa essa palavra. Porque essa palavra, como eu sempre digo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo em carne. O Verbo encarnado. O Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Você tem que ter esse novo cântico todos os dias. E todos os dias, todas as coisas serão novas na sua vida. Então você já entendeu quem você deve louvar e como você deve louvar. Você sempre tem que ter um novo cântico na sua boca. E ele diz: e o seu louvor na congregação dos santos. Onde? Na congregação dos santos. Respondeu para você quem, como e onde. Você não pode querer louvar o Senhor em qualquer lugar, na sua casa, ligando um hino. Ah, vou louvar o Senhor aqui. Tudo bem que você deve encher a sua casa com hinos, porque os hinos, eles trazem o Senhor para dentro da sua casa. Eles atraem a presença do Espírito Santo e eles repelem a presença de espíritos malignos, porque o espírito maligno não consegue ficar num lugar que está cheio de louvor e de adoração. Assim como nós que temos o Espírito Santo, temos dificuldade para ficar num lugar onde estão cantando músicas do mundo, músicas que não louvam ao Senhor, e a gente sente mal nesses lugares, da mesma forma, os demônios, eles se sentem muito mal no lugar onde o Senhor, e somente o Senhor, está sendo exaltado. Você entendeu esses 3 pontos do Salmo 149? Está no primeiro versículo. Pronto, respondeu essas 3 perguntas. Ele continua: regozije-se Israel naquele que o fez. Alegrem-se os filhos de Sião no seu rei. Alegre-se, filhos de Sião. Alegrem-se, filhos de Sião. Você é filha de Sião. Você é filho de Sião. Porque nós nos alegramos no nosso rei. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei? É o Senhor Jesus. Então alegre-se nele, regozije-se, cante júbilos de alegria, encha seu coração dessa paz, desse amor, dessa graça que é e está no nome de Jesus. Amém? Louvem o seu nome na dança, cantem louvores a ele com tamborim e com harpa. Ah, então a gente pode dançar para o Senhor? Então isso não é heresia? Isso não é proibido? Em vários lugares dessa palavra você vai ver que o povo exultava, louvava, se jubilava na presença do Senhor com dança.
Então, se você louva o Senhor fazendo assim, isso não é pecado. E quando você vê as meninas dançando lá na dança da igreja, aquilo também não é pecado, aquilo é bíblico. Você louva o Senhor com a dança. Por que eu posso louvar o Senhor com a dança? Porque foi Ele que criou você para dançar, Ele criou você com esses movimentos todos do seu corpo, que são lindos, né? Quando você vê uma moça dançando bem, você acha lindo. Eu não sei dançar, sou terrível, né? Eu nasci com 2 pernas esquerdas, eu não consigo dançar nada, mas eu acho muito bonito louvar ao Senhor com danças. Se você um dia estiver na presença, em algum lugar onde o Senhor é adorado com danças, não se escandalize, porque isso é bíblico, isso é da palavra, aleluia. Então é tamborim, é harpa, é alaúde, o Salmo 150 vai fechar tudo, né? É tudo que tine, tudo que ressoa, louve ao Senhor. Mas esse aqui já começa a dar algumas pistas de como você pode louvar e adorar o seu Deus, aleluia. Continua, por quê? Porque o Senhor tem prazer no seu povo. Ele embelezará os mansos com a salvação. Você sabia que o Senhor vai te vestir com vestes de salvação? Ele já te revestiu com essas vestes de salvação quando você aceitou ter sobre você o sangue de Jesus. E quando você chegar lá no grande dia, Ele vai te dar aquelas vestes maravilhosas que todos nós ansiamos receber do Senhor. Ele já nos vestiu com vestes de salvação. Isso só vai se cumprir lá na eternidade, mais e mais, porque já é cumprido aqui na terra. Você já foi revestido da salvação que há no nome do Senhor Jesus. Naquele tempo, nem havia ainda o Senhor sido enviado, mas eles já confiavam na salvação do Senhor e na vida eterna. E quando o Senhor Jesus veio, isso foi sacramentado. Hoje nós temos a plena certeza da nossa salvação no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia! Então ele continua. Então é por isso, né? Eu falei que a 4ª pergunta era por quê, né? Porque o Senhor tem prazer naqueles que o louvam, tem prazer nos seus justos, tem prazer nos seus santos. Ele se alegra com a sua dança, com seu louvor, com sua voz, cantando para Ele. É por isso que você tem que louvá-lo. Por isso e por um monte de razões que essa palavra já nos deu, né? Ao longo de tantos salmos que louvam o nome do Senhor, mas esse último nos dá boas razões, novamente, para nós continuarmos adorando ao Senhor hoje e sempre. Aleluia. Estejam na sua boca os altos louvores. Ah, não é para cantar baixo? A gente não tem que cantar baixinho? Ah, essas igrejas barulhentas, essas igrejas que fazem tanto barulho, por quê? A gente não tem que cantar baixo? Lê de novo esse salmo e você vai descobrir que você pode cantar e deve cantar bem alto para o Senhor. Não é baixinho, não. Não é miando, não é piando assim. É alto. Alto, em alto e bom som. Aleluia. E ele diz, e uma espada de 2 fios na sua mão. Uma espada afiada. Essa palavra, ela é uma espada. E ela tem dois gumes, né? Ela tem 2 lados. Ela corta para os 2 lados. Ela é capaz de separar juntas de medulas. E aqui uma parte que talvez você vai achar um pouco estranha, que eu também demorei um pouco para entender, até eu pedi uma orientação para o Senhor, para o Espírito Santo, e ele me fez lembrar de uma passagem que eu vou ler para vocês. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia toda, porque uma interpretação de uma palavra depende de uma revelação, depende de você conhecer tudo para que o Senhor possa trazer à memória aquilo que te interessa, aquilo que você está buscando naquele momento. Ele diz assim, para executarem a vingança sobre os pagãos e a punição sobre os povos. Nossa, parece uma coisa pesada, né? Para amarrarem os seus reis com correntes e os seus nobres com grilhões de ferro. Fiquei meio assustada quando eu li isso aqui e
falei, como que eu vou explicar isso aqui que o Senhor está falando para nós fazermos, que nós faremos isso, que nós vamos julgar os reis dessa terra, nós vamos julgar essa terra. E aí eu me lembrei, eu vou ler para vocês, eu me lembrei aqui de 1 Coríntios 6, que diz assim, no versículo 2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia que você, santo do Senhor, é que vai julgar o mundo? Não sabia? Fica sabendo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ele estava falando de fazer julgamento entre o povo, entre eles mesmos, né? Que cada um que trouxessem as causas e que eles mesmos julgassem, para que não tivesse que levar a tribunais humanos, a tribunais de justiça humana. Então ele diz, se você vai julgar o mundo, se você vai julgar muito mais do que pequenas causas, por que nós, entre nós aqui, nós já não resolvemos esse problema doméstico e vamos aqui julgar pequenas causas? E ele continua, vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos? Uau! Como é que é? Lê de novo. Vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos? Vocês quem? Nós aqui dessa terra, nós, os santos do Senhor, vamos julgar os anjos. Os anjos. E ele diz, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se você tiver negócio em juízo pertencente a essa vida, você tiver algum caso na justiça, e contra um irmão, é claro, coloque na cadeira os que são coloque na cadeira os que são menos de estima na igreja, para vos envergonhar, eu vos digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso diante de infiéis. O que o apóstolo estava falando aqui? Que eles não deviam levar as causas para a justiça dos homens, que são infiéis ao Senhor, que as causas deles tinham que ser julgadas entre eles, entre os irmãos. E ele disse, se vocês não são capazes de julgar essas causas pequenas, domésticas, como que vocês vão julgar os anjos? Como que vocês vão julgar os reis da terra? Todos serão julgados pelos santos, pelos separados, pelos escolhidos, pelos eleitos, que são você e eu. Acredita nisso? Se você acredita na palavra, creio que você vai me levar a sério. Você vai saber que o que eu estou falando não é brincadeira. Está escrito e assim será, porque tudo que está escrito aqui vai acontecer. Aliás, no plano de Deus, já aconteceu. Como eu digo, costumo dizer sempre, para mim, né, a Bíblia foi escrita de Apocalipse para Gênesis. Por isso ela começa para nós no paraíso e ela termina no paraíso. Porque ela foi escrita para Deus, ele é o princípio e o fim, ele é alfa e ômega, ele vai e volta na humanidade, no tempo, a hora que ele quiser. Então, nada impede que essa Bíblia tenha sido escrita do final, quando ele já salvou o povo dele, para o começo, quando começou lá o pecado de Adão. Uau, isso parece muito incrível. Não, não parece. É real. O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, para ele, o que será, já foi. Você está vivendo o seu tempo aqui de matéria, mas para ele, já passou. Amém? E finalmente ele diz nesse salmo, para executarem sobre eles, sobre os povos da terra, sobre os reis, etc., o juízo escrito. Todos os seus santos têm essa honra. Olha que honra você tem. Todos os seus santos têm essa honra. Por isso, termina o salmo, louvai ao Senhor. Se você não achou motivos ainda para louvar o Senhor, vai continuar na sua casa, sem louvar o Senhor, sem se preocupar em sair para dar louvor e honra ao nome do Senhor, é porque você é muito cabeça dura, porque você já devia estar tomando providências e louvando ao Senhor há muito tempo. Os 5 últimos salmos dessa palavra são convites e dando razões para que você aprenda a fazer isso de todo o seu coração. Amém? Que o Senhor abençoe, guarde a sua vida neste dia, te proteja de todo mal, te dê a revelação dessa palavra. Leia o Salmo 149 de novo. Eu sempre falo, não venha para cá para me ouvir sem ter lido, sem ter buscado no Senhor a sua revelação.
que o Senhor fala com cada um de uma maneira muito particular. Amém? Um abraço e amanhã nós vamos gravar o último salmo dessa palavra, salmo de número 150, que vai falar o quê? Louvai ao Senhor. Agora com instrumentos, com cordas, com harpas e etc. Amém? Amanhã nós falaremos sobre isso. Um abraço em Cristo Jesus e não esquece de deixar seu like e o amém, que eu sempre peço e vocês esquecem. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.